Cruzeiro joga contra o Vitória e o Cruzeiro mirando a liderança do Brasileirão, coisa que não acontece há muito tempo. Você por um acaso lembra a última vez que o Cruzeiro ficou no topo do Campeonato Brasileiro? O cruzeirense que não tá atualizando a tabela a cada rodada tá vivendo errado. Com certeza, muita alegria. A ressurreição do Cruzeiro. E hoje pode finalmente ver o time na primeira posição. Faz uma vitória do Cabuloso, é campeão esse ano, vamos? Basta o camarada aí estar correto pro Cruzeiro ir pras férias na liderança do Brasileirão. Vamos por mais agora, já dá pra acreditar em algo maior. A última vez que o time chegou lá foi durante a 4ª rodada de 2023. Vitória sobre o Santos num sábado. Liderança. Nessa 4ª rodada, na 3ª colocação, chegou até dormir na liderança de sábado para domingo. Pois é, no dia seguinte o time perdeu o posto e não retomou mais. Para valer mesmo, a última vez que terminou uma rodada na liderança do Brasileirão foi 2014, né? Foi algo mágico, assim. 38ª rodada de 2014, no tetracampeonato. Brasil, um país cada vez mais azul. Cruzeiro, tetracampeão do Brasil. Naquele ano, o Cruzeiro assumiu a liderança na 6ª rodada e não largou mais. Bonita a taça, né? E bonito, principalmente, que você conquistar 2 anos consecutivos, né? Em 2013, foi na 16ª rodada. E o momento do time naquele ano traz semelhanças com a atualidade. A gente nunca falou aqui de título aqui. A gente falou mais de que a gente queria muito o que a gente está vivendo agora, que é uma boa sequência. Era uma equipe em formação que vinha se encaixando no meio do processo. Só que a gente foi galgando, foi conquistando e a equipe foi crescendo durante aquela competição e conquistamos o título em 2013. Intervalo de jogo aqui em Salvador, o Cruzeiro vence o Vitória por 1-0, mas nem precisava. Lá em Santa Catarina, o Criciúma derrotou o Atlético Paranaense. E com esse resultado, o Cruzeiro é tricampeão brasileiro. Aquele título foi conquistado no Barradão, justamente o estádio do jogo de hoje, onde o Cruzeiro pode finalmente voltar ao topo da tabela do Brasileirão. O jogo que vai ser muito importante, não ganhamos nada ainda, então é pezinho no chão, é trabalhar bastante. Seremos campeões e não se esqueça! Ó, daqui a pouquinho a gente fala mais de Cruzeiro, a gente vai trazer a provável escalação do Leonardo Jardim e tem um detalhe, hein? O Caio Jorge é dúvida, as informações direto do Barradão. Hoje é dia de cabuloso, hein? Tem Cruzeiro e Vitória no Barradão e o Roger Cazé tá lá em Salvador, vai trazer as informações pra gente. Diga lá, meu patrão, cadê você? Tá aí no Barradão ou não tá? Alô, Marcelo, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente. Barradão, bonitaço. E ó, pense numa chuva, caiu agora há pouco aqui em Salvador. Previsão de mais água mais tarde, na hora do jogo. Numa partida muito especial para o Cruzeiro, porque o time pode terminar a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro e ficar na primeira colocação nessa pausa do campeonato, já que o Flamengo já está envolvido nos compromissos do Mundial de Clubes. Para o jogo de hoje, algumas mudanças, 2 delas já certas. A primeira na defesa, porque Vidalba está de volta depois de cumprir suspensão. E a outra novidade também é por conta de um 3º cartão amarelo, porque Christian está suspenso. Com isso, ele abre vaga para 2 concorrentes, Rodriguinho e Eduardo, com a possibilidade de Marquinhos fazendo essa função. Dúvida na lateral direita, porque Fagner e William estão à disposição e os dois vêm jogando muito bem. Mas a principal dúvida, no entanto, é no ataque, porque Caio Jorge fez algumas movimentações em separado durante a semana e o Cruzeiro sequer divulgou as imagens desses treinamentos. Caso Caio Jorge não jogue, é Gabigol, e Marcelo, um abraço. Vamos falar agora do Cruzeiro, hein? Ei, Cruzeiro, hein? Ei, Cruzeiro, deixa eu chegar pertinho aqui, Guto. Deixa eu chegar pertinho. Ei, Cruzeiro, pode ser líder, hein? Ei, beleza, hein? Ah, coisa boa. O torcedor cruzeirense está em plena felicidade. O Cruzeiro visita hoje o Vitória no Barradão e pode virar
líder do Campeonato Brasileiro. Thiago Valu, meu querido, quais são as informações que a gente tem para esse Cruzeiro? Já vou te perguntar logo de cara, porque ontem a gente saiu daqui com uma leve preocupação. Caio Jorge joga, né? Joga. O Samuel Venâncio trouxe essa informação ontem à noite na Samuca TV. Ele que não havia participado dos treinamentos na terça-feira, ele havia feito trabalhos internos. O Cruzeiro tinha feito um mistério na quarta-feira de como que havia sido a participação dele nos treinos. O jogador está 100%, não tem nenhum tipo de problema. Vai estar escalado hoje diante do Vitória, jogo difícil no Barradão. O Cruzeiro conta com a volta do Lucas Vidalba, né? Pouca gente se lembra que, eu digo no sentido de rendimento da equipe, né? O Cruzeiro está muito encaixado e o Vidalba não jogou contra o Palmeiras, né? O Jonathan Jesus foi muito bem naquela oportunidade, mas com certeza devemos ter o retorno do Vidalba. A grande questão é do lado direito também. O Fagner, que não esteve 100%, acabou no banco de reservas contra o Palmeiras. O William foi muito bem na parte que ele é sempre favorável, né? No ataque, ele participa das duas bolas paradas que resultam o gol do Cruzeiro. O William participa. Eu tenho um palpite de que o Fagner volta a ser titular desde que ele esteja bem fisicamente. E a grande questão para mim é quem será o substituto do Christian, né? Gabigol. O Christian que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Thiago, eu acho que essa hipótese é só um achismo mesmo. Vocês não gostam do Gabigol como eu gosto? Não, cara... Não, como eu gosto, você não gosta. Não, talvez não. Enfim, aí é uma questão muito história. Hoje é um dia 12, é um bom momento para se declarar, né, Thiago? Gabigol, eu te amo. Aí sim. Então, eu acho que é uma questão de funcionamento. Eu penso que vai o Eduardo por ali. O Eduardo tem... a melhor utilização do Eduardo é como segundo volante. Ele deixou claro isso no jogo contra o Vila Nova, Thiago, na Copa do Brasil, aqui no Mineirão. Com você. Não, é que ele tá me olhando, eu tô falando e ele me olhando. Desse jeito aí não tem jeito. Não tem como, né? A gente não se aguenta. E aí, o Eduardo, que foi utilizado, inclusive, já mais centralizado, e termina o jogo contra o Palmeiras do lado esquerdo. Do lado direito do Christian, eu acho que o Christian tem chegado muito à área. Gente, são características, para mim, completamente distintas. O Christian é um jogador mais físico, o Eduardo é um jogador de mais cadência, mas ele chega dentro da área também. Pode ser que o Jardim faça o que o Thiago está pensando, de colocar o Matheus Pereira ali pelo lado direito, Gabigol e Caio Jorge, como ele fez contra o Vila Nova lá. Pero eu acho que não é essa opção. E tem gente até apostando que pode ser o Marquinhos, do lado direito. Mas vale pensar. Com o Leonardo Jardim, o Marquinhos ainda não foi pela faixa direita de campo. Contra o Vila Nova, ele joga 70 minutos do lado esquerdo. Contra o Fortaleza, também ele joga do lado esquerdo. É esperar e ver, mas fora isso, Elton, é um Cruzeiro muito forte para tentar vencer esse Vitória. É um jogo complicadíssimo. O Cruzeiro tem uma sequência importante, a segunda maior, perdendo exatamente para o Atlético, de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias e um empate. Vai enfrentar o Vitória. Eu penso que quem quer alcançar os objetivos que o Cruzeiro deseja, de Copa Libertadores, precisa ir ao Barradão e tentar e pensar sim em 3 pontos. Você sabe que eu não descartaria essa hipótese do Marquinhos? E ainda mais agora que ele foi comprado a pedir. Eu entendi o que você disse. Só que nunca jogou aqui do lado direito com o Jardim. Será que ele estaria disposto a mudar o Marquinhos de lado e trazer o Wanderson para a direita? Eu acho que o jeito que menos mexeria no time é o Eduardo. Mas ele pode pensar de uma outra forma. Mas é a característica do Marquinhos, jogar pela direita. Isso, mas é a melhor fase do com Marquinhos o Jardim, ele jogou bem ala, né? e pela jogando esquerda. Aqui, né? Jogando pela direita de lateral, na verdade. Não, fazendo ala mesmo. Já fez de lateral com o Diniz no Fluminense. Uma loucura, uma insanidade. O cara canhoto, jogar de lateral direito e ser atacante. Você gosta? Eu gosto do Diniz, mas acho que isso é uma loucura. Eu tenho algumas coisas que o Diniz erra. Eu não posso gostar de tudo que ele faz. Mas meu amor não é tão cego assim pelo Diniz. Tem alguns que sim, com o Jardim é cego. Então. O Jardim não erra. Mas o... Você me deixa me fazer Marquinhos. O Marquinhos jogando na ponta direita, pra mim, é a melhor opção caso ele não queira usar o Gabigol. Gente, o Gabigol eu não consigo descartar e não olhar pro que acontece. O Matheus Pereira se ele não escalar, ele tá certo, porque você acabou de falar que o Jardim não é. Eu vou te falar Sim, tudo que ele fizer, ele tá certo. Tudo que o Jardim fizer, ele tá certo. Eu assino embaixo. Mas o Matheus Pereira se tornou um cara muito mais móvel pra mim, jogando com o Jardim. Falando em mobilidade, com o Jardim, o Matheus Pereira te entrega hoje.
Então eu gosto da ideia de ter o Matheus Pereira aberto pela direita, ter o Wanderson aberto pela esquerda. Você vai sacrificar um pouco mais o Matheus, é verdade, mas você coloca pra mim aquele que é o jogador mais talentoso desse elenco. Pra mim é o Gabigol. Ele tem capacidade de finalização, capacidade de passe. Mas você não acha que muda muita coisa, não, Thiago? É porque eu tô olhando, eu tô olhando pra baixo. Não, eu tô aproveitando aqui o campinho que a gente tem, que o campinho ajuda a gente bastante. Ajuda pra caramba. Ajuda muito. Que a gente olha assim, ó, o Christian não tá, o resto todo é o time titular. Isso. Tá todo mundo de volta. É só tirar o Christian saiu. Eu só coloco o Eduardo, não mexi mais em nenhuma peça. Mas quando você coloca o Matheus na direita, você não... Cara, o Matheus pode não ter a mesma intensidade do Christian, mas ele tem intensidade hoje sim. Ele é um jogador intenso pra mim nessa forma de jogo do Jardim. Mas o time muda a forma de marcar quando o Matheus, Gabigol e Caio... Você não exige... Se você exigir um pouquinho mais do Matheus, não dá, no jogo de hoje, não dá. Eu acho que ele dá conta, Valor. Pra mim, ele é um negócio que eu penso... Não é do Matheus, é o sistema. Não dá, desculpa. O que a gente viu até agora, é claro que o Jardim ele pode mudar o esquema a hora que ele quiser, ele pode adaptar o time do jeito que ele quiser. Mas o que a gente viu do Leonardo Jardim até hoje foi um esforço no sentido de sempre optar... De escalar o time em prol do coletivo. Exato. Ele sempre fez isso, né? O que a gente tem do Jardim desde que ele começou no Cruzeiro é isso. Então, se eu tiver que tirar o Gabigol, eu tiro. Se eu tiver que tirar o Dudu, eu tiro. Quem eu tiver que tirar, onde eu tiver que mexer para o sistema funcionar melhor, eu vou fazer. Então, quando eu vejo uma situação em que o Christian não vai jogar, tentando pensar com a cabeça do Jardim, eu vou na linha de raciocínio do Valu. De mexer o mínimo possível na estrutura do time, manter uma coerência. Até porque isso para gestão de elenco é melhor, inclusive. E aí optar, de repente, pelo Eduardo, que é praticamente um 12º jogador, a maioria das vezes ali para ele. Ou até o Marquinhos, que por característica é um cara que também faz o corredor de uma forma mais intensa do que mexer em várias outras posições só para sustentar o Gabigol lá na frente. Detalhe, num jogo que vai ser jogado fora de casa, um adversário que vai querer também jogar um pouco e tal. Então, às vezes, ele vai querer... O time mais certinho e às vezes durante o jogo, se achar que precisa se abrir mais, se achar que precisa de um time mais técnico, em campo, aí ele faz essa mexida e testa um esquema um pouco diferente. O Cruzeiro pega um Vitória que está num momento delicadíssimo. Jogar lá é muito difícil, então também tem que ter esse peso. E outra, pode fazer 5 alterações durante o jogo. Você começar de uma maneira que você não cria tanto impacto, coloca ali, né, o Eduardo no lugar do Christian, beleza, entendeu. Se a coisa não pegou, se tem espaço para poder ter um time mais ofensivo e tudo, você vai mudando ao longo do jogo, você tem 5 alterações. Mas o que ele tem que tentar entender é o seguinte, jogar lá, cara, se você não se impor também, ter aquela tranquilidade de cadenciar o jogo, né? Você não pode deixar. Demais. Eles crescem. Então eu acho que ele vai fazer o quê? Mínimo de mudança, vamos entrar ali, vamos ver. Segundo tempo, Gabigol pode jogar, dá pra mim buscar. Eu acho até que com esse time o Cruzeiro consegue fazer um resultado, tá? Pra mim o Cruzeiro é muito favorito. Eu falo com o Eduardo. Eu acho que o Eduardo é um cara que ele pode pisar na área. O Eduardo só dizer que talvez, pra mim, tá, pessoal? Posso estar errado quando a escalação do Cruzeiro oficial sair lá às 18 horas, enfim. Mas a gente tenta fazer um exercício, como disse o Dola e o Breno, disseram eles, de acordo com aquilo que já foi feito pelo Jardim e de acordo com aquilo que a gente tem visto no campo. O Christian, no momento de retornar, por muitas vezes, por ser um jogador que se destacou como segundo volante, ele volta se juntando aos volantes ali, então ele tem uma facilidade que o Marquinhos não teria. Por mais que o Marquinhos se entregue, ele não consegue fazer tão bem o entendimento de espaços a serem preenchidos como o jogador feito o Eduardo, que é um jogador de característica de meio campo. Então isso pode ser o grande fator. Não acredito num Cruzeiro, Elton, entrando para especular o jogo contra o Vitória, pelo contrário, saiu um estudo recentemente, o Cruzeiro faz mais de 60% dos seus gols no primeiro tempo. A postura que eu espero do Cruzeiro é exatamente aquela postura do Cruzeiro de todos os jogos. Aliás, essa tem sido uma característica do Jardim. Não quer dizer que vai conseguir jogar bem em todos os jogos, dentro e fora de casa, mas com o Jardim não é um time que entra para especular, vamos ver, o Vitória, como disse o Breno, não está no momento legal, vamos entrar um pouco mais retraído. Não, o Cruzeiro, para mim, vai entrar mais uma vez pressionando o seu adversário, tentando dificultar ao máximo a saída e buscando o gol de pressa, porque quando você sai à frente, a perspectiva de um jogo muda a seu favor. Um exercício aqui. É isso aí, torcida celeste, hoje é dia de guerra, hoje é dia do Cruzeiro vencer pelo Campeonato Brasileiro e assumir a liderança do Brasileirão, né? Quanto tempo que a gente não vê o nosso
nosso Cruzeiro sendo líder, né, desse Campeonato Brasileiro. É um Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro tá vindo com uma pegada muito forte, né? Tá se crescendo cada vez mais, tá evoluindo cada vez mais. Os jogadores, né, do grupo, do elenco estão se entrosando cada vez mais. Isso é muito importante, muito importante. Então, assim, eu tô muito feliz com esse trabalho do Leonardo Jardim, que vem, né, extraindo o melhor de cada jogador, e isso é muito importante. O que vocês acham? Me diga o placar, né, que vocês estão pensando que o Cruzeiro vai fazer nesse jogão de mais tarde. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, é claro, falando sobre o Mercadão da Bola. Acabou de sair uma informação dando conta, né, de que o zagueiro Gamarra provavelmente estará de saída do Cruzeiro. O jogador, né, não assim, faz parte dos planos do técnico Léo Jardim, né? Então, assim, vamos ver quem o Cruzeiro irá contratar na próxima janela, que é a janela de julho. Eu estou muito confiante para que o Cruzeiro possa fazer uma baita janela de transferências com os jogadores pedidos pelo técnico Leonardo Jardim. E falar desse cara que vocês estão vendo aí, que é um pedido, né, do técnico português. O jogador está sendo sondado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, e eu tenho certeza que ele pode ajudar e agregar muito, né, se chegar no Cruzeiro, que é a contratação desse cara que vocês estão vendo aí, Andréas Pereira. É isso mesmo, o Cruzeiro tem um grande desejo de abrir os cofres e poder contratar esse cara aí. Andréas Pereira está sendo convocado para a seleção brasileira, um jogador que vem se destacando com a camisa do Fulham, muito bom de bola, é um cara assim que já conhece o futebol brasileiro, já jogou aqui, jogou com a camisa do Flamengo, então assim é um ótimo nome para o setor de meio de campo. E eu quero saber de vocês, seria um bom nome, né? Vocês acham que o Cruzeiro teria que fazer todos os esforços para contratar esse baita jogador, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até a próxima!